Então vamos falar das caracterizações do dodecilsulfato de sódio, o SDS ou laurilsulfato de sódio. Essa é uma substância tensoativa ou surfactante, que quer dizer que é uma substância também anfifílica ou anfipática. É uma substância que tem uma estrutura molecular que vai ter uma extremidade polar e uma extremidade apolar. Bom, aqui a gente tem a fórmula molecular e a fórmula estrutural do dodecilsulfato de sódio. Esse é um composto sintético usado em produtos de limpeza em geral, em pastas de dentes, cremes de barbear, aspirinas e sabonetes, principalmente por sua alta capacidade detergente e de formação de espuma. Então, falando um pouco da formação das micelas, as micelas elas são consideradas agregados de moléculas então anfipáticas, que vão ter de 0,001 a 0,1 micrômetros. Elas então dependem, né, a sua formação depende da concentração, da temperatura, do pH e da força iônica da solução. A formação micelar ela também vai influenciar nas propriedades da própria solução, como a viscosidade, a condutividade elétrica, a tensão superficial. Uma vez que a formação das micelas elas dependem da temperatura do meio e essa formação também vai influenciar na condutividade elétrica da solução, foram realizados alguns experimentos variando a temperatura do meio e medindo a condutividade elétrica do mesmo para então determinar a concentração micelar crítica e algumas variáveis termodinâmicas do processo. O modelo apresentado no artigo é o modelo de associação fechada, em que as moléculas livres de surfactantes na solução estão em equilíbrio com o número de micelas dispersas, compondo um número N de moléculas de surfactante para cada temperatura. Geralmente, a distribuição não é monodispersa, mas o modelo se enquadra muito bem para diversos casos, segundo a literatura na área. É apresentado um equilíbrio que relaciona o número de ânions de sulfato, o número de cátions de sódio e o número de micelas. Há também o batismo de uma constante, aí nesse caso, que é a constante de equilíbrio KIMC, relacionada a esse número de micelas. Bem, falando um pouquinho agora sobre a determinação de CMC e alfa das medidas de condutividade. Bem, esses valores são necessários para executar os cálculos termodinâmicos da formação de micelas e podem ser obtidos por meio de condutimetria. As expressões matemáticas que descrevem a condutividade elétrica das soluções surfactantes iônicas elas estão abaixo ou acima do CMC e, logicamente, elas são estériles. Então, abaixo do CMC, as moléculas SDS elas são consideradas como os eletrólitos fortes de estequiometria 1 para 1, ou seja, totalmente dissociável. Então, a quantidade elétrica, neste caso, ela pode ser obtida pela somatória da quantidade moleculares iônicas do dodecilsulfato e do sódio, multiplicado pela concentração total de surfactante molar. Já no caso que é acima do CMC, as moléculas SDS elas coexistem com estruturas micelares que são consideradas eletrólitos fracos. Um aumento na concentração do SDS leva a um aumento da concentração micelar. Então, neste caso, a quantidade elétrica para a solução SDS ela pode ser representada como o K é igual CMC vezes o somatório da quantidade molar iônica, mais uma parcela aí de subtração e soma entre eles. Neste caso, por fazer essas aproximações, que vai fazer essa determinação do CMC e do alfa. E com isso pode fazer interpolação e extrapolação para finalmente utilizar o cálculo termodinâmicos. Materiais e métodos. Foram usadas soluções de diferentes concentrações, que essas concentrações foram atingidas usando água deionizada previamente filtrada. Para realizar as medidas de condutividade, foram usadas 5 soluções SDS com concentração menor que 0,2% e 5 soluções SDS com concentrações maiores que 0,3%. O ajuste dessas temperaturas foi feito com precisão de 0,2 graus Celsius. Foi usado um condutivímetro para medir a condutividade. A figura da esquerda a gente pode ver um condutivímetro e a figura da direita é um termostato utilizado para o ajuste dessas temperaturas. Resultados. Medidas de condutimetria no dodecilsulfato de sódio foram realizadas em diferentes temperaturas e os resultados foram demonstrados na figura 1. A regressão linear analisa os dados de condutividade em cada temperatura antes e depois do ponto de inflexão. A concentração crítica de micelas e outros parâmetros
termodinâmicos foram relatados pela tabela 1, e nesta, a concentração crítica de micelas foi determinada pelo método William. Alternativamente a esse método, tem o método Philip, que se baseia na aproximação da segunda derivada de condutimetria versus concentração. Contudo, Mosquera e co-trabalhadores têm mostrado que o rendimento de ambos os métodos são bem parecidos. A figura 2 demonstra a dependência da concentração crítica de micelas com a temperatura. Aqui a gente vê um mínimo entre as temperaturas de 20 e 25 graus Celsius, e os resultados de acordo com a forma Ln da concentração crítica de micelas é igual a A mais BT mais C sobre T, foi proposto por Kim e Lin. Tem que ter um cuidado especial no ajuste para passar a temperatura para Kelvin. E pela configuração ajustada, A é igual a menos 30, B igual a 0,0044 Kelvin elevado a menos 1 e C é igual a 3.817 K. Os experimentos realizados nos levam a algumas análises que devemos fazer para entender qual é o objetivo da experiência. As duas primeiras são o que explica a variação de entropia ser positiva, a temperatura ambiente, apesar do surfactante adotar uma forma mais ordenada quando em forma micelar, e por que esse ΔS reduz com o aumento da temperatura. A gente pode explicar isso pelo fato de que as moléculas de água adotam uma forma menos organizada ao redor da micela, quando a gente compara aos monômeros de SDS. Entretanto, esse efeito ele é reduzido quando a gente aumenta a temperatura, o que provoca decrescimento na variação da entropia do sistema. E a outra questão é o processo de micelização é conduzido pela entalpia ou pela entropia. A gente observa que a variação de entropia e de entalpia ela varia muito com a mudança de temperatura. Entretanto, essas variações fazem com que a energia livre de Gibbs seja praticamente constante. E, de acordo com o ponto de vista termodinâmico, o processo é comandado pela entropia a baixas temperaturas e pela entalpia a altas temperaturas. E podemos concluir que, pela simplicidade do experimento realizado, eu posso dizer que o experimento é um bom meio de se observar os conceitos básicos termodinâmicos em laboratório de graduação e também nos proporciona discussões sobre o mecanismo básico dos processos de agregação em solução.